RCP Notícias. Já são 7 horas em Cabo Verde, tempo para as notícias no primeiro jornal a abrir os destaques com o editor Júlio Vera Cruz Martins. O Tribunal Constitucional deve proferir nas próximas horas, ou mais tardar amanhã, um acórdão sobre o recurso da lista de independentes às autárquicas de 1 de dezembro, rejeitada pelo Tribunal da Comarca da Praia. A gestora do Fundo Global da Luta contra a SIDA, Tuberculose e Malária para a África Ocidental inicia hoje uma visita de uma semana a Cabo Verde. O primeiro centro de gestão de riscos do Sistema Nacional de Farmacologia, Farmacovigilância, instalado no Hospital Batista de Sousa, é inaugurado amanhã. É um dos pontos da Semana Internacional de Segurança do Medicamento, que começa hoje com o lema Prevenindo as Reações Adversas. O levantamento hidrográfico de toda a Baía do Mindelo e do Terminal de Passageiros de Cruzeiros pelo Instituto Hidrográfico de Portugal é um dos resultados da segunda Conferência de Hidrografia da CPLP, que começa hoje em São Vicente até sexta-feira que vem. A UNICB recebe até 2 de dezembro 22 investigadores europeus e argentinos, um intercâmbio científico do projeto Highlands, Zonas Altas, financiado pela União Europeia. O comandante Pedro Pires é agraciado pelo Jarfogo International Film Festival com o Icon Cultural Award, prémio Icon Cultural. Gani Pires, da organização, esclarece que se trata da mais alta distinção instituída pela organização e atribuída pela primeira vez. O Festival Internacional de Filmes para a Ação Climática do Atlântico prepara a exibição de filmes em concursos e fora de concurso, destinado aos mais jovens em idade escolar. São os títulos. Confira agora o desenvolvimento das notícias, edição do Júlio Vera Cruz Martins, já de seguida. Bom dia. Os candidatos presidenciais nos Estados Unidos, Kamala Harris e Donald Trump, estão na fase final da campanha para as eleições de amanhã. A menos de 24 horas, os dois candidatos estiveram concentrados nos estados determinantes, conhecidos como os swing states. A Harris fez campanha em Michigan e Trump a organizar comícios na Pensilvânia, Carolina do Norte e Geórgia. Um domingo atarefado, segundo a imprensa, para os dois principais candidatos na corrida presidencial. A democrata Kamala Harris, tanto Kamala Harris como o republicano Donald Trump realizaram eventos de campanha nos principais estados indecisos, áreas de batalha em que se espera que venham a decidir o resultado das eleições. Uma sondagem divulgada ontem projeta uma maioria a favor de Kamala Harris, mas há outras sondagens de nível nacional que continuam a apontar para um empate técnico. O Tribunal Constitucional deve proferir nas próximas horas, ou mais tardar amanhã, um acórdão sobre o recurso da lista de independentes às autárquicas de 1 de dezembro, rejeitada pelo Tribunal da Comarca da Praia por concorrer à lista apenas à Câmara Municipal. Acontece pela primeira vez em eleições municipais na Praia, mas também em São Vicente, com o Grupo Independente para Acreditar no Desenvolvimento de São Vicente, rejeitado pelo Tribunal de São Vicente com o argumento de que não se compreende como é que se pretende governar o município sem que o órgão de gestão, a Câmara Municipal, tenha o devido suporte político que é dado pela Assembleia Municipal. Até agora tem sido habitual a apresentação de listas às Assembleias Municipais, como é o caso do Partido Popular. A decisão do Tribunal Constitucional vai resolver em definitivo a questão se os partidos e grupos independentes podem concorrer apenas à Assembleia Municipal ou se são obrigados a concorrer aos dois órgãos.
A gestora do Fundo Global de Luta contra a SIDA, Tuberculose e Malária para a África Ocidental inicia hoje uma visita de uma semana a Cabo Verde até dia 8. A informação é certificada pela secretária executiva da Comissão de Coordenação e Combate à SIDA, que desde 2011 é receptora principal da subvenção do Fundo Global, agora de 9 milhões de euros, de janeiro passado até 31 de dezembro de 2026. Trata-se de uma visita que vai observar em loco o estado do andamento da subvenção que está em curso, que vai terminar em 2026, sobretudo para as componentes de doenças, VIH-Sida, tuberculose, paludismo e também para a resposta ao mecanismo da Covid-19, sobretudo no aspecto de produção e instalação de oxigênio em Cabo Verde. Celina Ferreira recorda que o projeto de expansão e produção de oxigênio, orçado em 4 milhões e 800 mil euros, está a ser desenvolvido nos 2 hospitais centrais. Que, por sua vez, vão produzir oxigênio para 100% das estruturas de saúde do país. As compras já foram adquiridas, as obras já iniciaram e contamos, a meados de 2025, já termos o projeto na sua totalidade em Cabo Verde. Será uma oportunidade para o financiador observar em loco o estado do andamento deste projeto. A missão do Fundo Global é recebida ainda esta manhã pela Ministra da Saúde, Filomena Gonçalves, que quarta-feira próxima assina com Mónica Aia um protocolo de acordo sobre os privilégios e imunidades da organização financeira criada em 2001. A secretária executiva da CCS-SIDA revela que um dos privilégios é a isenção de taxas aduaneiras. Acordo de gestão de patrimónios e bens, isenção de alguns impostos no âmbito da implementação das subvenções. Cabo Verde é um dos países que ainda não assinou esse acordo. A gestora do Fundo Global para a África Ocidental, Mónica Aia, faz-se acompanhar de uma assessora jurídica e um especialista em gestão e aprovisionamento de produtos de saúde. O primeiro centro de gestão de riscos do Sistema Nacional da Farmacovigilância, instalado no Hospital Batista de Sousa, é inaugurado amanhã. É um dos pontos do programa da Semana Internacional de Segurança do Medicamento, começa hoje com o lema Prevenindo as Reações Adversas. A administradora executiva da entidade reguladora independente da saúde, Iris Matos, realça que o Centro de Gestão de Riscos visa, sobretudo, a monitorização contínua da segurança dos medicamentos. A Ilson Martins assina a reportagem. O Centro de Gestão de Riscos do Sistema Nacional de Farmacovigilância também visa orientar os profissionais de saúde sobre como e quando notificar e lidar com reações adversas a medicamentos, segundo a administradora executiva da ERIS. Vamos proceder, por exemplo, à avaliação da relação causal entre acontecimentos de eventos adversos associados à exposição de medicamentos. Também conseguir que os profissionais de saúde consigam imputar a causalidade, não é, a um possível efeito adverso, ajuda também na tomada de decisões regulamentares e implementação de políticas públicas de saúde, nomeadamente na área do medicamento. Ou seja, esse centro vai permitir exatamente, enquanto ferramenta importante para monitorizar continuamente a fase da vigilância com o fármaco no mercado. Iris Matos avança que o centro usará uma base de dados com um formulário específico para notificar possíveis reações adversas a medicamentos. E a partir daí se despoleta diversos outros processos que podem levar até, por exemplo, a alteração de um possível fabrico de um medicamento, a alteração também a nível regulamentar da colocação do medicamento no mercado. O Centro de Gestão de Riscos do Sistema Nacional de Farmacovigilância começa a funcionar na terça-feira após a assinatura de um protocolo entre a entidade reguladora independente da saúde e o Hospital Batista de Sousa. E de imediato iremos iniciar as atividades que está previsto no âmbito desse centro. Não vamos só assinar o protocolo de colaboração, como
como também estará cá conosco para ministrar uma formação de 2 dias, 6 e 7, especialistas da nossa congênere, o Infarmed de Portugal, para ministrar uma formação em avaliação da causalidade. Portanto, essa formação da causalidade é um instrumento, é uma peça fundamental das atividades de farmacovigilância a nível internacional. É através dessa ferramenta se consegue aferir se existe uma relação causal entre a ocorrência de uma reação adversa e a um medicamento, tendo em conta diversos fatores que podem estar associados. A Semana Internacional da Segurança do Medicamento acontece de hoje até 10 de novembro com a participação de 104 organizações em 91 países. Em Cabo Verde, a semana é organizada pela ERIS. O levantamento hidrográfico de toda a Baía do Mindelo, Porto Grande e do Terminal de Cruzeiros pelo Instituto Hidrográfico de Portugal, com a colaboração da ENAPOR, é um dos resultados esperados da segunda Conferência de Hidrografia da CPLP, que começa em São Vicente até sexta-feira que vem. O presidente do Instituto Marítimo Portuário revela que a participação nesta segunda conferência duplica para 35 presenças efetivas. Nós temos o Instituto Hidrográfico de Portugal, temos representantes da própria CPLP, profissionais também da Marinha do Brasil. Temos uma panóplia de especialistas, de pessoas com muita experiência no âmbito da hidrografia, que estarão cá durante esta semana. Estamos a falar de 4 a 8, temos 2 dias, 4 e 5 que é do seminário e mais 3 dias que é da conferência em si. Estarão durante esta semana em São Vicente intensivamente a falar sobre hidrografia e também a fazer estudos e exercícios práticos no âmbito de levantamentos hidrográficos, com a participação dos nossos profissionais nacionais, das outras instituições também que nós convidamos, para além do IMP, teremos presença da ENAPOR, a Guarda Costeira, a Universidade Técnica do Atlântico, a EMAR, o IMAR. Seidi Santos diz que o grande objetivo do Instituto Marítimo Portuário é a criação de um núcleo de hidrografia em Cabo Verde. Nós tivemos um hidrógrafo a formar no Instituto Hidrográfico de Portugal durante 1 ano. Neste momento temos 2 hidrógrafos, um da categoria A e um da categoria B, e o objetivo era precisamente isso, ter um mínimo de pessoal para nós começarmos a implementar um projeto que vamos aproveitar agora para dar o pontapé de saída, de criar um serviço mínimo de hidrografia em Cabo Verde. Terá também, naturalmente, como objetivo nós conseguirmos ter alguma autonomia relativamente àquilo que seja fazer levantamentos hidrográficos, atualização de cartas náuticas. Ainda temos muito caminho pela frente. Temos e vamos continuar a ter e a precisar da ajuda preciosa do Instituto Hidrográfico de Portugal, mas também queremos dar os nossos primeiros passos para termos a nível nacional um serviço de hidrografia. A segunda Conferência de Hidrografia da CPLP integra a programação da Ocean Week, Semana do Oceano, com abertura oficial marcada para o fim da tarde pelo Primeiro-Ministro Ulisses Correia Silva. A UNICB recebe até 2 de dezembro 22 investigadores europeus e argentinos. Trata-se de um intercâmbio científico do projeto Highlands, Zonas Altas, financiado pela União Europeia e que tem como ponto focal em Cabo Verde o Centro de Investigação em Desenvolvimento Local e Ordenamento do Território, CIDLOT, dirigido pela professora Sónia Silva. A meta é contribuir para uma melhor capacitação, partilha de conhecimento e utilização de ferramentas locais e globais. O foco principal não é a apresentação de conferências, mas sim sessões de trabalho com estes investigadores que trazem experiências de outros locais do mundo, não é? Experiências que dizem respeito, portanto, à investigação e inovação nas terras altas. O projeto visa impulsionar um processo de co-inovação através de sessões que possam envolver académicos, professores, investigadores e estudantes. O projeto também consiste em várias sessões em que nós vamos fazer visitas à Cidade Velha, vamos estar também em Rui Vaz para compreender um pouco sobre a gestão do Parque Natural de Rui Vaz e do Pico de Antónia, e iremos estar na localidade de Entre Picos de Reda e também no Parque Natural de Baía do Inferno e do Monte Angra. Portanto, compreender como é que as comunidades, lidam com a gestão dos recursos naturais.
O foco do projeto em Cabo Verde é nas ilhas de Santiago e Fogo. O comandante Pedro Pires, Presidente da República entre março de 2001 e setembro de 2011, é agraciado hoje pelo Jarfogo International Film Festival com o Icon Cultural Award, um prémio ícone cultural. Gani Pires esclarece que se trata da mais alta distinção instituída pela organização, que é reconhecida agora de utilidade pública pelo governo. A entrega do prémio está a cargo da encarregada de negócios da Embaixada dos Estados Unidos. Tem lugar no Centro Cultural Português logo à tarde, depois da exibição do filme sobre a vida e obra de Mário Pinto de Andrade, um fundador do MPLA. Tem uma conversa depois do filme, liderado para o antigo presidente de Cabo Verde, Sr. Comandante Pedro Pires, num sentido de também apresentar seu ponto de vista e debate contínua com os cineastas e convidados que estão presentes, no sentido de apreciar, mas também no sentido de contextualizar Pinto de Andrade como um dos líderes africanos que contribui para a liberdade de países que têm papel português, nesse caso Angola. E depois, também dentro desse contexto de Mário Pinto de Andrade, antigo presidente de Cabo Verde, Sr. Comandante Pedro Pires, receber um prémio mais alto, primeiro vez do ser entregue esse prémio, que é Icon Cultural Award. Gani Pires dá nota que o prémio é atribuído pela primeira vez e justifica a opção da escolha de Pedro Pires. É também para mais 10 anos festival é sobre questões de liberdade, usando cultura, e sendo que é 100 anos de a senhora Amílcar Cabral, e nós desde o início, 10 anos, do começo do programa, estamos homenageando a senhora Amílcar Cabral, e então a direção do festival achou como uma área conveniente e apropriado momento para fazer essa distinção para o senhor comandante, uma vez também que é um dos mentores e pessoas que ensinam a independência de Cabo Verde, também dentro do contexto de Cabo Verde, dentro do contexto de luta de libertação, a personalidade do senhor comandante Pedro Pires é uma personalidade que também deveria ser homenageada todo dia. O Jarfogo International Film Festival dura uma semana com 55 filmes de 40 países. A abertura acontece hoje de manhã na UNICV pelo Presidente da República, José Maria Neves, e logo de seguida é exibido um filme de 71 minutos sobre o intelectual africano Samir Amin e depois o documentário de 14 minutos Dreams of a Revolution, sonho de uma revolução sobre Moçambique. O Festival Internacional de Filmes para a Ação Climática do Atlântico prepara a exibição de filmes em concurso e fora de concurso destinados aos mais jovens em idade escolar na véspera do Dia Mundial do Cinema. Amanhã, o presidente da Associação de Cinema e Audiovisual de Cabo Verde, Júlio Silvão, manifesta-se preocupado, Ernestina Lopes, com a forma como o cinema é visto no país. De 1 a 9 de novembro, a 7ª Arte estará praticamente entre a comunidade e o meio escolar, com foco na ação climática. O público amante do cinema é heterogéneo e diversificado, e entre eles estão as crianças. Do ponto de vista da Associação de Cinema e Audiovisual de Cabo Verde, o interesse e a participação destes tem sido excelente. Basta não a receptividade que teve na Simão Ribeiro e na São Francisco, principalmente na crianças, jovens e adolescentes, que para hoje é de que de facto está a fazer necessidade de ter uma atividade de género. Isso quer dizer de levar filmes à comunidade. E outra conclusão que eu trago de que em alguns sítios crianças já começam a ter noção o que é ação climática, o que é meio ambiente, preocupações que ele tem à volta do ambiente e ação climática. De acordo com Júlio Silvão, para esta segunda-feira está programada a abertura oficial
tendo como palco o Liceu Domingos Ramos, a partir das 8 horas da manhã, um ponto de viragem do festival que marca a entrada na comunidade escolar. Com exibição de filmes de manhã e de tarde, filmes de concurso e filmes fora do concurso. Hoje, Domingos Ramos, no Tabaipa e Fundação Silveira Cinema, depois no fazer apresentação na Liceu de Chada Grande e depois no Tafichal com uma grande conversa aberta com Sua Excelência Sr. Presidente da República na Liceu Adílio Duarte. Esta terça-feira celebra-se o Dia Mundial do Cinema, mas a completar meio século da independência, a preocupação da ACAT é que o país não possui ainda de salas de cinema funcionais, conforme reitera Júlio Silvão. A única sala que funciona na Cabo Verde inteiro é sala de shopping de praia. Mas sala de shopping de praia, a própria localização, é que é para todo o bolso. E nunca se toca preocupações de nenhum Câmara Municipal, nem de governo central, na fase com que pelo menos não tem uma sala de cinema funcional na cada ilha. Isso é bastante preocupante, por causa da importância que o cinema tem na educação, na sensibilização e na união de consciências respeitante a determinadas causas. É pena que nos comemora mais um ano de Dia de Cinema na Cabo Verde sem sala de cinema. O último dia do Festival Internacional de Filmes para a Ação Climática do Atlântico será no dia 9 de novembro. A função pública em Portugal inicia hoje uma nova paralisação após a greve de sexta-feira, com uma adesão de 90%, segundo dados do Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Serviços e de Entidades com fins públicos. A greve de hoje abrange sectores críticos, como a educação e a saúde, com impacto significativo nas escolas e nos centros de saúde, deixando muitos serviços paralisados e a população a enfrentar limitações no atendimento. A presidente da Moldávia foi reeleita com 54,9% dos votos. O opositor, o antigo procurador da República, Alexandre Stoianoglo, com 45%. A presidente moldava já foi felicitada pela presidente da Comissão Europeia e também pelo presidente francês Emmanuel Macron, que se regozija por a democracia ter triunfado sobre todas as interferências e todas as manobras. A própria presidente moldava Maia Sandu acusou a Rússia de interferências no processo eleitoral, declarações seguidas pela polícia. Dizer, Carlos Santos, que são dois candidatos, a escolha de dois candidatos amanhã, mas 34 senadores, 435 congressistas que vão ser escolhidos amanhã na eleição mais renhida de todos os tempos, mas também numa eleição que pode eleger pela primeira vez uma mulher não branca. Eleições nos Estados Unidos da América, também em destaque esta manhã, daqui a pouco na crónica do Marco Rocha e no Café Central com a análise de Rosário de Luz, uma conversa para acompanhar a partir das 8h30 da manhã. Foi assim o primeiro jornal, notícias atualizadas sempre nas plataformas da RTC na internet. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.